A paz do Senhor, queridos. Vamos meditar um pouco? Você já leu um poema cujo nome é Viagem de Trem? Se você não leu, procure aí na internet que você vai gostar. É uma mensagem muito legal. Eu vou falar de forma resumida para nós comentarmos um pouco a respeito dele. Diz esse poema que havia dois irmãos que moravam no interior, lavradores, e ali viviam da terra, até que um dos irmãos decidiu mudar para São Paulo para tentar a vida. E ele foi para São Paulo, passou-se anos, e se estabilizou e se encontrou na vida, e chegou um momento em que ele quis rever o seu irmão, e ele manda uma carta para o seu irmão, e nessa carta acompanha uma passagem de trem, que era para o seu irmão vir visitar ele, para conhecer sua nova família, para ver como ele havia progredido na vida, a sua nova situação. O seu irmão, ao receber aquela carta, se alegrou muito, ficou feliz, e o mais rápido possível se preparou e foi para a estação para pegar o trem, para ir ver o seu irmão. E como ele não tinha o costume de viajar, quando o trem encostou, ele entrou nos últimos vagões, que na época era destinado a carregar porcos, animais, que os sitiantes carregavam de um lugar para o outro. Mas ele entrou ali e ficou, junto com os porcos, junto com os animais, naquele vagão. E o trem seguiu viagem e ele foi junto. E quase chegando perto do destino, aquela pessoa que vinha colhendo os bilhetes das pessoas que tinham pago a passagem, chegou também e viu um barulho lá atrás e foi ver como estava e viu ele lá. E quando ele chegou, o guarda chegou e ele apresentou a passagem. O guarda fez uma cara de bravo, mas ele apresentou o bilhete que ele tinha. E o guarda então pega aquele bilhete e diz para ele: mas o que você está fazendo aqui? A sua passagem é de primeira classe. Você deveria estar no primeiro vagão lá na frente. Você tem na mão a passagem de primeira classe. Então pegou aquele homem e o conduziu ao vagão de primeira classe. Mas isso já estava quase chegando ao seu destino. E eu paro aqui essa história para refletir um pouco a respeito da palavra de Deus, porque tem algo semelhante. Parábola do filho pródigo. Uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, descrita em Lucas 15, capítulo de número 11. Mas eu vou frisar para vocês o versículo de número 16. Portanto, Lucas capítulo 15, versículo de número 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe deixava, ninguém lhe dava nada. Aqui conta a história que você bem conhece do filho pródigo. O filho que pegou a herança do pai e saiu, gastou todos os seus bens com as coisas desse mundo e ficou sem nada. Um jovem que era um jovem de posse, se vê numa situação em que ele quer comer as comidas que eram dadas para os porcos. E ninguém permitia que ele comesse aquela comida. Até que ele cai em si, na situação que ele está, e ele resolve voltar para a sua casa. Ele pensa consigo mesmo: eu voltarei para a casa do meu pai. Ainda que ele me aceite como um empregado, um serviçal, na casa do meu pai, é muito melhor do que aqui. E ele empreende aquela caminhada de volta para a casa do seu pai. E nós sabemos que quando ele chega, o seu pai lhe salta ao pescoço, lhe abraça, manda colocar roupa nova nele, anel no seu dedo, muda as suas vestimentas e manda fazer uma grande festa. E quando essa festa está acontecendo, o seu irmão chega do campo e vê aquele barulho, se informa a respeito do que está acontecendo com um dos serviçal, e ele diz: o seu irmão voltou. E ele fica indignado porque aquele irmão havia gastado os bens do seu pai, havia gastado absolutamente tudo, e volta, e o seu pai faz festa.
E indignado ele diz para seu pai: quanto tempo eu te sirvo e nunca me deste um cabrito para celebrar comigo? E o seu pai olha para ele e diz: filho, tudo que eu tenho é teu. Aquele jovem não havia entendido. Por um lado, nós vemos um filho que foi rebelde e desobediente e queria sair da casa do pai. Por outro lado, nós vemos outro filho que estava na casa do pai, mas que não tinha consciência de que era filho. Quando o pai diz: tudo que é meu é teu, ele está dizendo: você poderia ter pegado quantos cabritos queria, você poderia ter feito festa com seus amigos, você poderia ter se divertido porque é tudo teu. E eu vejo nessa palavra uma semelhança com aquele poema Viagem de Trem. Porque aquele jovem que saiu, chegou uma hora que ele queria comer a comida que era dada para os porcos. E ninguém dava para ele. Será que não é assim na nossa vida? Qual a vida que você tem levado? A vida, já diria o filósofo, é como um trem. De vez em quando nós vamos trocando de vagão. Em qual vagão da vida você está? Qual a situação que você se encontra? Será que você não tem uma passagem na mão de primeira classe e está andando no lugar errado? Será que você não está viajando mal nesse trem da vida porque você ainda não notou que tem uma passagem de primeira classe na sua mão? Essa é a reflexão que eu queria trazer para você. Reflita nisso. Deixa Jesus mudar você de vagão. Deixa Jesus conduzir você para a primeira classe. E aqui eu não estou falando de luxo. E aqui eu não estou falando de riquezas. Aqui eu estou falando de intimidade com Deus. De conhecer o Pai. De estar na casa de Deus. Mas ter consciência de que é filho do Deus Todo-Poderoso. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe.